último dia, antes do Ulisses iniciar, vamos ver então agora, já que a gente ainda está com poucas pessoas, coloca aí para a gente uma mãozinha. Se você participou todos os dias, coloca aí para a gente. Lá na barrinha, para quem não encontrou, lá na barrinha, lá embaixo, provavelmente fica embaixo do seu monitor. Você vai lá na reação e vai colocar um joinha ou uma palminha só para sinalizar, para a gente entender que você participou todos os dias, tá? Os 5 dias. Quem está aqui todos os dias? Bacana. Bacana. Eu tô pelo celular, não dá para poder pôr o sinal, que eu tô dirigindo aqui, mas eu participei todos os dias. Estou aqui dirigindo, chegando em casa. É a Beatriz. Tá certo. A gente acompanhou. Lembra de você aqui todos os dias. Então, eu também não consigo colocar a mãozinha, mas eu participei todos os dias. Bacana, Andréa Viana. Isso. Vamos começar então, Ellen? Sim. Então vamos lá. Opa, peraí. Deixa eu só ver se está gravando aqui. Tá. Vai começar ou eu começo? Pode começar, amiga. Então vamos lá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Esse é o nosso último dia. Então, como eu falei para vocês, nós estamos muito ansiosos, felizes ao mesmo tempo, né? E tristes ao mesmo tempo, porque a gente finaliza esse ciclo, mas com uma gratidão muito grande de ter vocês aqui. Eu sei que nem todos conseguiram participar todos os dias, mas o tanto que você participou foi muito bem-vindo, né? E fez toda a diferença aqui para o nosso evento, tá bom? E aí, pra gente... Você tá passando aí, Ulisses? Não. Só pra gente... Peraí, travou aqui. Vem. Só pra gente recapitular, se você não participou todos os dias, ou para você que participou todos os dias, no primeiro dia nós tivemos a Daniela Pelosi falando sobre treinamentos que geram resultados. Será que isso é possível? Ela trouxe para a gente muitas reflexões acerca do desafio que a nossa área tem passado nos últimos tempos, não só com a realidade da pandemia, mas questões importantes que, independente das condições que nós estamos vivendo hoje, é importante a gente mudar o nosso mindset, é importante a gente trazer essa visão de protagonistas e não simplesmente tiradores de pedidos, né? Então, a gente vem muito com essa visão de RH, de profissional de T&D que vai ajudar, que vai contribuir para trazer o resultado que a organização tanto espera. Então, ela comentou muito fortemente com relação a o dono do nosso programa não é o RH, né? É um negócio. Então, trazendo o olho, né? O foco no resultado do negócio. Então, isso foi muito bem explorado no primeiro dia. E logo em seguida, nós trouxemos a Deise Lima. Ela falou sobre a importância das metodologias, né? O quanto é importante a gente construir dentro de uma metodologia sistematizada, e ela trouxe como exemplo a metodologia 70-20-10. Então, ela explorou isso. Será que o mais importante são treinamentos em sala de aula, são ações mais formais, ou existem formas diferentes de traduzir o aprendizado, principalmente com foco na prática, na troca do relacionamento, né, na troca de experiências de aprendizagem com o outro? Então, ela falou muito fortemente em relação a isso. Pode passar, Ulisses, por favor, que o controle está aí com você. Falamos também, a Andréa Chaves, na Lesso, ela trouxe para a gente um caminho diferente, né? Um novo modelo de educação corporativa. Então, ela trouxe ferramentas ou métodos, né, diferentes de transformar o seu treinamento digital de uma forma dinâmica, de uma forma bem estruturada, fazendo engajamento, focando o seu colaborador, né, o seu funcionário, para que passe por aquele aprendizado de uma forma mais sistemática e com foco, né, em metodologias digitais. Então, caminhos para um novo modelo de educação corporativa, como transformar o conteúdo dos seus treinamentos em vídeos
que gerem resultados. E cada vez mais o mundo corporativo, né, no qual a gente tem vivido, nos exige cada vez mais a questão da agilidade. Muitas vezes a gente precisa mudar, né, esse cenário, essa visão, no foco do treinamento presencial. Será que é isso mesmo? Né? Não desmerecendo a metodologia, porque ela é muito importante, mas será que é só isso? Né? Então, como que a gente pode fazer isso de uma forma mais virtual? Trouxemos a Andréia Montes ontem falando sobre gamificação em jogos empresariais. Então, quanto isso ele acelera os resultados empresariais através do engajamento dos colaboradores com jogos, com a gamificação, com premiação. Ela mostrou métodos para que isso aconteça, mostrou cases, né, de games e de gamificação, porque a gente aprendeu que são coisas diferentes. E como o ambiente corporativo tem cada vez mais exigido isso de nós, né? E hoje, pode passar, por favor? E hoje nós finalizamos esse momento. Como ferramenta prática, nós vamos falar sobre planejamento e estruturação de programas de treinamento mais estratégico com o uso do Canvas. E aí a gente traz um modelo, uma metodologia diferente, que faz todo sentido. Hoje a gente comentou muito sobre as 6 disciplinas, né, as 6 Ds, e essa ferramenta que a gente traz para você, a gente consegue incorporar ou visualizar essa ferramenta dentro desse método, né, dessa metodologia das 6 disciplinas, tá bom? Então, eu e Ulisses, nós vamos conduzir o dia de hoje. E antes disso, Ulisses. Peraí, deixa eu só. Hoje eu tô cuidando das entradas aqui de pessoas e falando também. Vai dar certo. 2 coisas ao mesmo tempo. Bom, então antes da gente começar a falar sobre o método em específico, né? Eu gostaria de contar para vocês só um pouquinho da nossa história. Claro que muitos já conhecem, tem pessoas que estão nos acompanhando há muito tempo, né? E para nós, então, é uma alegria muito grande ter vocês aqui com a gente, pessoas que estiveram conosco desde o nosso início, né? Pessoas que foram muito importantes para nós desde quando nós trabalhávamos, né? No Martins como CLT e tínhamos o objetivo de trabalhar de uma maneira mais autônoma. Então, tudo começou há 5 anos atrás, né, quando eu e a Ellen, nós vislumbramos, né, a vontade de trabalhar de uma maneira mais autônoma e contribuir com as pessoas para elas poderem atuar na área de desenvolvimento de pessoas de uma maneira mais tranquila, né? Quando nós entramos na área de treinamento e desenvolvimento, nós sentíamos falta de um método, de uma estrutura para a gente poder atuar. E a gente vai aprendendo com muito erro, muito acerto, né? Então, há 5 anos atrás, nós pensamos o seguinte: que tal a gente montar um curso para a gente poder contribuir com as pessoas técnicas sobre treinamento, para que essas pessoas possam ter uma estrutura. E assim, né, surgiu um curso que a gente estruturou, que chama Curso Analista de Treinamento, e desde então, muitas coisas aconteceram, graças a Deus. Foram 5 anos muito intensos, de muito aprendizado, de muita coisa boa que surgiu, de muitos desafios. Encontramos pessoas muito boas e que nos ajudaram também muito nesse processo. Né? Então, a Humanos, ela caracteriza tudo isso, né, que nós criamos. Por que é Humanos? Né? Muitas pessoas perguntam para a gente, por que é Humanos com 2M? Então, isso tudo para nós tem uma importância muito grande. Humanos vem de Ellen, né, Ulisses, Marques e Messias. Só que nós somos mais do que amigos, nós somos irmãos, né? Esse é um sentimento que a gente tem um pelos outros, né? Então, por isso, Ulisses e Ellen, né, Marques e Messias, manos de irmãos, formam a Humanos, que é essa empresa que tem como objetivo, então, contribuir com o desenvolvimento de pessoas, de organizações, né, e trazer formações para todos vocês. Esses são os nossos valores e nós trabalhamos, né, tanto com consultoria quanto com os nossos cursos, né? Eu não vou delongar muito, que a Ellen já apresentou durante toda a semana, né, um pouquinho do nosso portfólio, mas a gente atua, né, nesses 2 segmentos. E hoje, né, esses aqui são alguns dos nossos clientes que a gente veio conquistando nesse período, que a gente é muito grato, né, por ter confiado em nosso trabalho. E hoje nós vamos falar especificamente sobre esse tema, né? Planejando e estruturando treinamentos mais estratégicos com o uso do Canvas.
que é uma ferramenta bem prática para a gente poder auxiliar vocês a poder estruturar esses programas de uma maneira mais visual, né? Que esse é o grande objetivo do Canvas. Mas antes de entrar, a gente tem aqui um desafio grande, né, Ellen? Porque durante toda a semana foi explorado muito conteúdo de qualidade, né? As pessoas trouxeram reflexões muito positivas e a gente fica pensando, será que eu ainda vou conseguir agregar algum conhecimento novo? Então, a gente tem esse desafio aqui de trazer alguma coisa nova para vocês. Então, a gente vai fazer o possível nesse sentido. Então, eu queria começar fazendo para vocês uma seguinte pergunta. Qual é o papel da área de treinamento e desenvolvimento na visão de vocês depois de uma semana, né, que nós tivemos juntos? Gostaria que vocês colocassem no chat aqui para mim, né, para vocês, o que é essa visão qual é o papel da área de treinamento e desenvolvimento na percepção de vocês, principalmente depois dessa uma semana que nós passamos aqui. Vou dar um minutinho para vocês escreverem para mim o que vocês consideram. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Gleicinelli está falando que é a grande base para a interação de pessoas e negócios. A Fabrícia fala que ele é estratégico no desenvolvimento da organização. A Priscila está dizendo que é desenvolver pessoas ajudando a alcançar o seu melhor. A Nayara diz que é dar uma solução de aprendizagem que proporciona mudança, engajamento, interação eficaz. Fundamental na interação de pessoas, é de extrema importância para a comunicação entre todos dentro da organização. A Márcia traz que é importante para gerar resultados, potencializando o fator humano. É importante para conhecimento, a Andréia está dizendo para nós. A Nayara diz que é um processo contínuo, não apenas um evento. Isso foi falado bastante, né, durante toda a semana, que um aprendizado, ele é um evento, é um processo, né, com várias etapas. Então, tudo isso... A Deise colocou contribuir para o negócio, extrair o potencial das pessoas. Ótimo. E a Cláudia está falando que é uma parceria, engajamento entre pessoas. Então, se a gente for olhar de uma maneira geral, a área de treinamento, ela tem uma importância muito grande. O seu papel, ele vai tanto para a empresa quanto para as pessoas que estão ali conectadas dentro daquela empresa, né? Ele faz esse trabalho bem interessante. Mas uma coisa a gente não pode esquecer, né, de tudo isso que a gente falou durante essa semana. Tem uma frase muito bacana, que ela é apresentada bem nas primeiras páginas do 6Ds, que fala o seguinte: estamos num negócio de oferecer aula, não estamos em um negócio de oferecer aulas, ferramentas de aprendizado em si. Estamos no negócio de facilitar a melhoria dos resultados organizacionais. Então, quando a gente olha para essa frase, a primeira vez que eu vi essa frase, eu olhei, li, reli, falei, gente, mas é isso mesmo? Será que o nosso papel é trazer resultados comerciais para a empresa? Mas e o fator humano, né? E eu que sou psicólogo, que acreditava sempre que o meu maior objetivo dentro da empresa era contribuir com o desenvolvimento das pessoas. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco pensando sobre isso, até que eu entendi que o grande objetivo mesmo da organização é, sim, que a área de treinamento ela seja essa facilitadora da melhoria dos resultados comerciais. Mas isso não quer dizer que as pessoas não sejam importantes. Até mesmo porque o resultado dentro de uma empresa, ela só vem por conta das pessoas. São essas pessoas que entregam esses resultados. Então, no final das contas, a área de treinamento, ela precisa conectar tudo isso e ela precisa, sim, desenvolver essas pessoas para que tragam esses resultados. Então, na verdade, quem paga a nossa conta, né, seja você funcionário, seletista, no final das contas, por que você é contratado enquanto profissional de RH? Né? Quem paga o seu salário é a organização, porque ela espera ter um retorno a partir do seu trabalho. Por exemplo, quando alguém contrata o meu trabalho de consultoria,
ela não está contratando o meu trabalho só porque ela quer trazer o bem-estar para as pessoas ou porque ela quer desenvolver as pessoas que trabalham dentro daquela empresa. Ela tem um objetivo maior com isso, que é o quê? Trazer uma melhoria, né, dentro daquele contexto organizacional. Então, no final das contas, o que a área espera da gente? Ela espera uma melhoria, uma eficiência. Então, se eu tenho um nível, né, atual de desempenho, espera-se que com o programa de treinamento eu vou ter um nível diferente, ou seja, espera-se que esse nível seja superior. Então, quando a gente propõe, né, esse treinamento, o esperado é que a gente saia de um nível mais baixo de desempenho e a gente vai chegar no nível de desempenho muito maior. Então, olhando para isso, né, para o que espera da gente, eu gostaria de trazer para vocês a seguinte relação. Imaginemos que nós estamos aqui nessa ponte, né? De um lado aqui eu tenho o resultado, que é o que o empregador espera da gente, né? Que é o nosso patrocinador, que é o negócio, ele espera da gente, então, um resultado. E de um lado, então, eu tenho esse resultado que ele espera, que nós vimos que é algo positivo nesse sentido, e do outro lado, eu tenho um funcionário. Então, entre o funcionário e entre o resultado, eu tenho aqui um buraco, né? Então, nesse buraco, a gente precisa pensar o seguinte, aqui está o nosso olhar, né? De como é que a gente vai conectar essa pessoa nesse resultado. Porque muitas vezes o funcionário ele não consegue perceber a conexão que ele tem com esse resultado. Então, muitas vezes, a gente está aqui nesse processo, a gente precisa entender que esse resultado que a organização ela pretende alcançar é muito aquilo que a Daniela trabalhou no primeiro dia, né? Quando fala de resultado, eles podem ser quantitativos, eles podem ser também qualitativos. Então, a empresa ela espera ter uma maior satisfação do cliente, colaboradores motivados, um aumento de receita, mais qualidade, menos falha, aumento de produtividade, comportamentos positivos. Isso é o que ela espera, né? Então, para que tenha esse resultado, esse colaborador, ele precisa entregar isso. Então, o nosso papel nesse processo é a gente trazer como se fosse uma ponte para que isso acontecesse. Então, a área, né, de treinamento, ela vai criar essa ponte para que esse funcionário, ele consiga se conectar nessa empresa e trazer esse resultado. E para que isso aconteça, né, para que essa ponte, ela se fortaleça e realmente traga esses resultados, existem alguns fatores fundamentais que nós falamos sobre isso no primeiro dia. O primeiro deles é a gente conhecer profundamente do negócio, da estratégia, dos resultados, dos indicadores, das dores que esse negócio tem, ou seja, da cultura, do diferencial competitivo que essa empresa tem, ou seja, é eu saber aonde que essa empresa quer chegar, qual é a estratégia que ela tem. Mas, por outro lado, eu não posso olhar só para a estratégia e para o negócio. Eu preciso também olhar para as pessoas. Eu preciso entender de comportamento humano, eu preciso entender de motivações humanas, entender também as dores das pessoas, entender o que as pessoas pensam, o que elas desejam, o que elas sentem dentro da organização. Eu não posso desconsiderar isso para criar essa ponte. Ao mesmo tempo, eu preciso ter expertise técnica. Muitos profissionais vão para a área de treinamento sem ter um conhecimento técnico da área, né? Então, quanto mais você entender de metodologias, de processos, de técnicas, de andragogia, você vai conseguir construir programas de treinamentos muito mais estratégicos. E preciso também ter um olhar para o cenário, para as tendências, para entender o que acontece no mundo, dentro e fora da organização. Não tem como eu desconectar disso. Igual hoje, por exemplo, não tem como a gente desconsiderar o cenário de coronavírus, né, de isolamento social. Então, tudo isso vai impactar em toda essa ponte, né? E entender que nós trabalhamos como parceria. Para que esse resultado ele chega, de nada adianta nós irmos lá estruturar um programa fantástico de treinamento se nós não tivermos essa parceria com os líderes de negócio. Porque quem vai estar lá no dia a dia, quem vai impulsionar, quem vai fazer com que esse resultado apareça é o líder. Então, se ele não estiver conosco, isso também não acontece. Então, a gente precisa entender que quando a gente tem essa visão clara,
a gente consegue conectar essa ponte. E o que acontece com esse funcionário? Ele atravessa essa ponte e automaticamente ele traz esse resultado que nós esperamos quando a gente atua dessa maneira mais estratégica. Então, a gente espera, né, que com esse programa de treinamento tenha-se esse desempenho. Só que a gente sabe que, na maioria dos treinamentos que são executados, a gente não tem esse resultado, a gente não tem esse desempenho. Acontece um problema aqui. A área de treinamento, ela é frágil, porque são muitas variáveis que interferem nessa área. Para a gente ter uma ideia, né, segundo a Associação Americana de Treinamento e Desenvolvimento, eles mostram que no ano de 2017, dos 164 bilhões de treinamento, bilhões investidos em treinamento, apenas 30% realmente representaram resultados para a organização. Então eu pergunto, cadê os outros 70%? Aonde eles foram? Eles foram perdidos nesse processo. Então, se a gente olha que aquele resultado não chegou, a gente teve uma falha no processo. Né? Aonde está essa falha? É o que eu pergunto, né? Pode ter acontecido uma falha em N cenários. Eu posso ter tido uma falha. Talvez o meu diagnóstico não ficou bem estruturado quando eu fui avaliar aquela situação de treinamento. Pode ser que a metodologia que eu usei, ela não foi a mais adequada. De repente, o mais adequado era eu ter usado ali uma metodologia mais ativa de aprendizado, onde eu pudesse usar, por exemplo, um action learning, ou de repente eu poderia usar ali que faria mais sentido para aquele grupo, um blended learning, ou de repente eu usar uma sala de aula invertida, talvez faria mais sentido, e não, eu usei de repente trabalhando somente conhecimento. Então, poderia ser uma metodologia, mas também pode ser que eu tenha estruturado um treinamento de maneira correta, eu fiz um bom diagnóstico, mas no final das contas aplicou esse treinamento, mas o colaborador ele não tinha vontade, ele não tinha motivação para colocar em prática aquilo ali. Ou pode ser também que ele até tinha motivação, o programa estava ok, só que o líder dele não patrocinava aquilo ali no dia a dia, ele não dava feedback, ele não acompanhava, ou seja, a gente está no meio, num processo de aprendizagem, onde o resultado ele só vem quando esse aprendiz ele participa de um programa de treinamento, ele volta lá para o posto de trabalho dele, coloca em prática tudo aquilo que ele aprendeu, e essa prática vai trazer um resultado. Então, é um processo longo para que isso aconteça. Então, quando a gente tem uma falha no meio de cada uma dessas pontas, acaba a gente tendo uma falha. Então, é muito importante a gente olhar para tudo isso e entender que a área de treinamento ela é sensível nesse sentido, né? A gente não trabalha aqui de uma maneira tão exata. E aí fica, então, a pergunta, né? Se eu tenho essa falha, então por onde que eu tenho que começar? Qual é o caminho inicial para eu conseguir, então, de repente, estruturar aquela ponte de uma maneira mais fácil, mais estruturada? O primeiro caminho, né, na verdade, quando a gente vai estruturar um programa de treinamento, muitas vezes a gente pensa que é na metodologia. Né? É muito comum as pessoas da área de treinamento pensarem o seguinte: eu preciso pensar, eu vi um vídeo X, eu vi uma dinâmica Y, eu vi um conteúdo bacana, eu quero aplicar isso nesse treinamento. Só que a gente pensa na metodologia sem antes pensar no qual o resultado, né, que a gente quer atingir. Então, o primeiro passo é a gente olhar para aquela situação e entender que o primeiro passo daquele processo é eu ter claro quais são os resultados que eu quero atingir com aquela ação específica de treinamento. Quando eu penso no resultado que eu quero atingir, eu vou pensar o seguinte: olha, para eu atingir então esse resultado, de ter uma melhor satisfação do meu cliente dentro dessa empresa X, quais são os comportamentos que essa organização precisa apresentar? Quais são os comportamentos que os líderes precisam ter? Quais são os comportamentos que os colaboradores, os funcionários precisam ter? Quais comportamentos eles precisam eliminar? Porque, às vezes, a gente vai treinar comportamentos que precisam ser inseridos, mas, às vezes, são comportamentos que precisam ser eliminados. Então, primeiro eu penso no resultado, para depois eu pensar no comportamento, para depois eu pensar na metodologia e no programa. Então, é um processo inverso. E quando eu tenho clareza, então, do resultado e do comportamento, fica muito mais fácil eu entender qual é a técnica que eu vou usar, qual é o conhecimento que eu vou trazer, qual é a metodologia que eu vou usar. Então, essa é a grande questão que pega
quando a gente vai estruturar esse programa de treinamento mais estratégico. E aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês nessa questão importante, que é a gente ter clareza do diagnóstico. Eu trouxe para vocês que a falha ela pode acontecer em qualquer uma daquelas etapas, mas um ponto muito importante que eu percebo no dia a dia, de todo o trabalho que a gente faz, é o diagnóstico. Se eu não tenho um diagnóstico bem estruturado, bem feito, eu corro eu tenho uma grande probabilidade de algo dar errado. E para fazer esse diagnóstico, gente, não é simplesmente olhar para a organização, como a gente tem falado bastante. Eu também preciso olhar para a pessoa e pensar nos dois nesse processo. Então, quais são os meios, né, que eu posso usar para fazer esse diagnóstico? A gente viu aqui nessa semana alguns meios. É eu entender do mapa estratégico, é eu entender dos indicadores de negócio, é eu fazer entrevistas. Não tem como a gente estruturar um programa de treinamento a partir só de entrevistas com a liderança. Eu preciso também ouvir as pessoas, eu preciso entender qual é o tamanho do buraco, né, entre aspas, qual é o tamanho desse gap. E eu só faço isso se eu entrevisto as pessoas. Eu já vi programas de treinamento de liderança ser estruturado, né, de empresas bem grandes, né, que têm RHs bem estruturados, onde o programa ele foi estruturado levando em consideração somente a avaliação da liderança, do diretor, para estruturar aquele programa. Mas e aí, ouviu aquele funcionário? Ouviu aquele liderado? Do que ele percebe na organização? O que ele percebe do papel do líder dele? Quais são os gaps que ele vê no dia a dia? E a gente precisa olhar para tudo isso. Então, a gente precisa fazer essas entrevistas, criar esses formulários, esses questionários, fazer grupo focal, observar, estar lá no dia a dia, acompanhar, estar lá no campo mesmo, observando, fazer as pesquisas de clima, seja pesquisas de cliente. O cliente também pode nos dar informações muito importantes. Olhar para o cargo, olhar para a avaliação de desempenho, ou seja, eu preciso fazer um diagnóstico profundo e olhar para todos os lados. Eu não posso estruturar um programa pensando somente numa solicitação de um líder, né? É muito comum, às vezes, a gente estruturar um programa, o líder chega para você, olha, a minha equipe está com baixa performance de venda, a gente precisa trabalhar técnicas de vendas. Será que é realmente porque as pessoas não sabem argumentar, elas não sabem negociar? Será que o problema, de repente, não é aquele líder que não acompanha, que não dá feedback? Será que é porque não tem conhecimento de um produto específico? Será? A gente só vai conseguir responder essas perguntas e realmente ser estratégico se a gente conseguir ter esse diagnóstico profundo. E, além desse diagnóstico, eu preciso colocar depois esse diagnóstico dentro de um processo, que é o que a gente tem falado, que é a famosa 6Ds. Então, com esse diagnóstico profundo, eu vou colocar aqui e definir, então, os resultados que eu quero atingir, desenhar essa experiência completa do aprendizado, entendendo que um treinamento ele tem várias etapas, ele não é um evento isolado, então eu preciso estruturar tudo isso e criar e pensar em metodologias que vão ser aderentes àquilo que eu quero treinar. Se for conhecimento, se é habilidade ou se é comportamento, eu vou ter que usar metodologias diferentes. Então, por isso, eu vou ter que me recorrer, por exemplo, do gamification, do 70-20-10, ou vai ser um livro, ou vai ser uma ferramenta mais prática, vai ser um grupo de discussão, enfim, qual é a minha estratégia de aprendizado? Para depois, quando ele passar por esse processo do conhecimento mais formal, eu criar pontes para que ele coloque em prática aquele aprendizado que ele teve em sala de aula ou no momento virtual. A gente precisa pensar que ele vai voltar para o posto de trabalho dele e ele precisa colocar em prática. E para ele colocar em prática, a gente precisa pensar nisso quando a gente estrutura aqui, então, as 6 disciplinas. Porque ele precisa sair dali com um processo estruturado e ter o apoio do líder e também ter o apoio do RH, da área de treinamento, para que ele realmente performe da melhor maneira possível. E assim eu faço, então, depois o fechamento desses resultados. Então, se a gente fosse, né, pensar nesse primeiro caminho, é eu ter esse diagnóstico bem profundo e eu colocar isso dentro de uma metodologia que a gente está trazendo aqui para vocês, que é a 6Ds. Dentro disso, é como se aquilo que no começo estava muito obscuro, né?
uma estrada com vários caminhos, a gente vai tirando, a gente vai colocando as coisas aos poucos, com todo esse diagnóstico, com todas essas entrevistas e acompanhamentos, a gente vai tendo um caminho mais estruturado. Então, a gente vai fazendo tudo isso para chegar nesse caminho mais fácil, a gente percorrer e chegar, então, nesse resultado, que é aquilo que os líderes de negócio esperam da gente, é aquilo que os nossos clientes, quando nos contratam, que pagam o nosso salário, esperam, que é esse resultado que a gente falou. Então, para chegar mais fácil nesse resultado, a gente pensou numa metodologia que pode ajudar, porque ela é muito visual, ela é muito prática, ela é possível, né, trabalhar de uma maneira muito mais organizada e também compartilhada. Né? Então, por isso, a gente trouxe essa ferramenta do Canvas para mostrar para vocês como essa possibilidade de facilitar para vocês, né, estruturar esse diagnóstico, bem como planejar e estruturar esse treinamento de uma maneira mais estratégica. Então, é isso que eu gostaria que a Ellen falasse, então, para vocês, a partir de agora, explicando como que é essa metodologia. Deixa eu sair daqui, Ellen. Gente, eu estou falando aqui e o microfone desligado, mas vamos lá. Bom, então, você já tirou a sua aqui? Tá todo mundo vendo? Sim? Foi? Ok? Tá todo mundo vendo a apresentação? Sim, abriu. Ok. Então, vamos dar continuidade no que o Ulisses trouxe. E aí, antes de eu apresentar nessa metodologia e trazer ferramentas dentro dessa metodologia, é extremamente importante trazer o que o Ulisses comentou com relação ao diagnóstico, né? Porque qual que é o maior problema de nós, enquanto profissionais de T&D? O que a gente percebe muito, e aí eu vou trazer também uma visão enquanto consultora, e eu acredito também que nossas amigas, né, consultoras aí que está presente, pode compartilhar também, né, da mesma situação. Muitas vezes a gente é chamado nas empresas já com uma proposta, ou melhor, com um diagnóstico já pronto. E aí, gente, é um grande problema, porque se isso não tiver desenhado, né, não tiver estruturado, muito bem visto, diagnosticado, como o Ulisses trouxe, não adianta a gente pensar no melhor design de aprendizado, não adianta a gente pensar no design institucional, onde eu vou trabalhar várias metodologias, onde eu vou colocar o pessoal em prática, onde eu vou falar, né, fazer toda a proposta lá que a Daisy trouxe do 70-20-10, não adianta nada. Então, é extremamente importante a gente olhar para o negócio, a gente olhar para a necessidade, a dor, né, daquela empresa e conectar com a real necessidade também daquele participante. Então, quando a gente olha isso, juntamente a isso, é muito importante. Ok, eu fiz o melhor diagnóstico, eu entendi o que é que a empresa precisa, eu entendi o gap, eu sei qual é o ponto B, eu sei qual é o objetivo final, qual é a performance esperada, e eu sei também como esse colaborador está entregando hoje. Então, entendendo esse gap, eu entendo o tamanho dessa ponte. Só que um outro grande erro além de não conseguir identificar, fazer o melhor diagnóstico, é o estruturar esse desenho. O que vem primeiro? O que eu faço primeiro? O que vem depois? Será que se eu colocar essa metodologia aqui, esse conteúdo aqui, será que eu preciso ter feito algo antes? E depois? O que eu faço com tudo isso? Como que esse pessoal ele vai para a prática, para a operação? Será que existe uma estrutura que vai suportar toda a prática dele na operação? Então, a gente tem percebido esse grande viés, né, da nossa área, principalmente pelo fato da gente entender que a área de T&D ou programas estruturados de treinamento é simplesmente levar para a sala, falar do conteúdo, praticar fazer alguma simulação ou fazer algum exercício dentro de sala e a gente concluir que todo mundo já aprendeu e vai praticar. Mas e depois? Né? O que essa turma vai fazer? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Então, quando a gente fala disso, eu gostaria de comentar com vocês, de trazer para vocês a metodologia Tarrenton,
Essa metodologia, ela foi desenvolvida pela Flora Alves, e aí eu trouxe o livro, tá, para vocês verem, se você tiver interesse em conhecer, tá? A Flora, ela é encantadora, ela é a mesma autora do livro Gamification, né? E vai muito de encontro com o que a Andrea falou ontem. E o que ela traz nessa metodologia? Na verdade, gente, a metodologia Trident, ela vai facilitar a nossa vida no sentido de trazer uma ferramenta, né, para nos ajudar a encontrar esse diagnóstico. É mais uma ferramenta. Então, é muito importante a gente entender que o diagnóstico não é só aplicar essa ferramenta, tá? Ela é um dos pontos importantes nesse diagnóstico. E, além disso, ela vai nos ajudar a pensar nos conteúdos, nos conhecimentos, né, em tudo aquilo que aquele aprendiz, aquele colaborador, ele precisa ter para atingir uma boa performance. E aí sim a gente consegue fazer todo esse desenho de solução do nosso programa de desenvolvimento. Então, quando eu falo de metodologia Trident, ela está focada principalmente na D1, quando a gente consegue fazer uma associação lá na D6, na 6Ds, tá? Então, quando eu falo determinar os resultados para o negócio, fazer o diagnóstico, a metodologia Trident traz um canvas específico que vai nos ajudar a verificar isso. E, além disso, depois que eu identifico o resultado do negócio, depois que eu faço toda a questão do diagnóstico, agora sim eu começo a desenhar essa experiência completa. Lembrando que experiência completa é tudo. Desde, identifiquei a necessidade, estruturei um programa de desenvolvimento e agora o meu indicador ou resultado da performance mudou. Então, é até o ciclo fechar. Não é até ele sair da sala de treinamento, tá? Então, desenhar a experiência completa é tudo isso. Então, o que a Flora traz para a gente? Essa metodologia, ela é focada principalmente, o núcleo é o ser humano. Então, quais são as necessidades dele? O que faz sentido para ele? O que ele pensa? O que ele precisa melhorar? E aí, quando eu coloco ele no centro, eu estou trabalhando principalmente com a andragogia, que é a base de qualquer processo de aprendizado. E aí, quando eu olho para ele, eu começo a identificar qual é o nível de conhecimento que ele traz relacionado àquele tema, aquele assunto, para melhorar a performance. Quando a Flora traz nível de conhecimento, é importante mencionar aqui, gente, quando ela fala conhecimento, na verdade, ela está falando de competência, tá? Então, quando a gente traz o conceito de competência sendo conhecimento, habilidade e atitude, é isso aqui, né? Então, o quanto ele conhece, o quanto ele sabe fazer e o quanto ele quer fazer, tá? Para melhoria de performance. Então, a metodologia Trident é uma ferramenta de design de aprendizado que ela foi criada para guiar nós, profissionais da área de treinamento, para construir os passos essenciais para o desenho dessa solução, que é centrado no ser humano. E aí a gente olha para o ser humano e a gente entende que esse ser humano, ele precisa aprender, né? E de que forma que ele precisa atender? Qual é o gap de conhecimento? O que ele tem de conhecimento essencial para que ele possa, de fato, desempenhar uma boa performance. E aí, é extremamente importante a gente entender como premissa básica o seguinte: será que a situação problema encontrada no diagnóstico é, de fato, algo a ser resolvido por treinamento? Isso é muito importante, porque de repente você faz o diagnóstico e começa e percebe que não é treinamento. Não adianta eu levar todo mundo, tirar todo mundo da operação, levar para uma sala de treinamento que seja, ou virtual, ou fazer exercícios, ou ler um livro, se o problema raiz não está ali. Não é isso que ele precisa, né? Ou às vezes eu começo a identificar que o problema dele não está a nível de conhecimento. E aí eu simplesmente proponho lá na minha metodologia uma leitura de livro. Então, às vezes, o problema ali está no nível de habilidade, né? Quantos e quantos líderes a gente conhece hoje que tem na ponta da língua técnica, por exemplo, de feedback? Ele sabe exatamente o que tem que fazer, mas não faz. Então, adianta você dar um livro, dar leituras,
o que é de fato que ele está precisando. Então, talvez, de repente, não adianta também você simplesmente levar para a sala, fazer simulações de feedback e deixar por isso mesmo. E aí? E depois? O que ele vai fazer? Quando ele voltar para a operação, que suporte você vai dar para ele? Né? Então, será que você tem acompanhado esse líder? Você tem feito sessões com ele de atendimento, de acompanhamento? Existe um plano de ação para ser executado durante um período, depois que ele passa pelo seu treinamento? E aí que entra o nosso papel, né? Então, quando a gente fala desenhar toda essa experiência completa, esse design de aprendizado, é disso que eu estou falando, tá? É disso que a Flora fala. E aí, na metodologia, existe o ciclo de solução de aprendizado, que nada mais é um ciclo que tem início, meio e fim e que dá tranquilamente para a gente associar as 6 disciplinas. Então, olha só que interessante. Quando eu falo que, primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer uma boa análise, ou seja, eu preciso entender a realidade, eu preciso entender tanto a realidade do negócio, o gap da performance do meu colaborador, eu preciso entender o meu colaborador, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender o que ele precisa aprender, né? Qual que é o gap. Eu preciso depois que eu identificar qual é a necessidade, fiz essa análise inicial, eu vou construir tudo isso. Então, aqui no passo 2, nesse ciclo de soluções de aprendizagem, ela me dá a ideia de como construir, como que vai ser esse processo de início, meio e fim, até que o ciclo se feche em termos de aprendizado, até ele entregar o resultado que a empresa precisa e que faça sentido para ele. Depois que eu desenhei, agora é o momento que eu vou implementar. Agora é o momento que eu vou colocar em prática tudo aquilo que foi estruturado, planejado, desenhado. E aí, obviamente, depois eu preciso fazer o processo de avaliação. Será que aquele resultado mudou? E aí, lembrando que a avaliação não é o que a gente vê muito, né, hoje. Não é avaliação de reação. E aí a Dani, lá no primeiro dia, falou muito disso, né? É avaliação do resultado do negócio. Seria um indicador? Enfim, o que seria ali que eu preciso avaliar? Né? O que eu tenho comparativo antes, eu preciso entender. Depois desse ciclo, o que mudou? Então, não posso perder esse time. Eu preciso fazer essa governança, eu preciso fazer esse acompanhamento. E quando eu olho para esse processo, esse ciclo, eu começo a ver as 6 disciplinas aqui. Então, quando eu falo lá na fase 1, né, a fase de análise, eu começo a identificar que eu estou falando lá da D1, determinar os resultados do negócio, fazer o diagnóstico. Depois que eu faço isso, eu vou desenhar a experiência completa, né? Então, todo o meu design instrucional, design de aprendizagem, né? Assim que ela fala, ela altera o nome, né? Design instrucional para design de aprendizagem, exatamente porque o foco aqui está no aprendiz, está no colaborador. Eu não vou instruí-lo, não é de fora para dentro, né? De acordo com a necessidade dele. Depois que eu fiz todo esse desenho, agora sim eu vou implementar. E aí na D6, aqui eu estou falando da D3, da D4 e da D5. E aí, para quem quiser entender um pouquinho mais sobre isso, a gente fala isso, né, muito detalhado lá no curso de analista de T&D, tá bom? E depois disso, e aí eu vou documentar os resultados, eu vou fazer toda a avaliação, enfim, aqui está o ciclo de solução de aprendizado que vai suportar toda a metodologia TRAD, tá? Só que na metodologia, né, ela traz 3 ferramentas, na verdade, uma ferramenta com 3 passos, que foca na análise e no design, tá? Então, é aqui que é o nosso foco agora, porque a gente está falando de estruturação, de planejamento. Então, como que funciona, né, de fato, a ferramenta? A ferramenta, ela traz 3 passos importantes, né? 3 canvas diferentes que têm objetivos diferentes. Então, é o que ela chama de DI empatia, DI tarefa e o terceiro DI roles. E esses 3 modelos, eles são conectados naquele ciclo do aprendizado, né? No ciclo da aprendizagem. De que forma? Quando eu olho o ciclo, eu começo a entender que o primeiro DI, ele faz parte, o que ele vai me ajudar? Esse DI empatia
ele vai me ajudar lá no processo de análise, no processo de construção, de identificação do diagnóstico. Eu vou analisar o cenário atual, vou identificar onde eu quero chegar. Então, eu estou aqui no processo de análise. O DI Tarefas e o DI Hopes, ele faz parte dentro do segundo passo do ciclo, que é o design. É onde eu vou construir. O DI Tarefas, ele vai me suportar, ele vai me entender. Enquanto o DI Empatia, ele é o foco no participante, eu preciso entender isso, qual que é a necessidade ali. O DI Tarefas, ele vai me abrir a mente para pensar em conteúdos, em que tipo de tarefas, em que tipo de conhecimento, de conteúdo que eu preciso colocar dentro do meu design de aprendizado para eu estruturar toda essa solução. Feito isso, aí sim eu passo para o DI Hopes, ele vai me dar simplesmente um caminho para estruturar tudo isso em módulos. E aí sim, gente, é muito rico. Quando eu olho esses Canvas dentro dessa metodologia, o que é importante a gente comentar aqui? É uma metodologia extremamente visual. Então, quando a gente faz isso, gente, obviamente, para quem já trabalhou com Canvas em outro contexto, você sabe como que utiliza, né? Então, geralmente a gente usa em post-its, porque é uma ferramenta que você pode voltar a todo momento, é uma construção. E essa construção não é só sua, isso é muito importante, tá? Então, por isso que a gente coloca aqui que é uma ferramenta que ela é extremamente colaborativa, ela é feita a 7 mãos. Por que é importante isso aqui? Nesse momento, lembra quando lá na primeira palestra a Dani comentou que é muito importante você envolver o seu gestor, o gestor de negócio. Quando você faz isso, junto com o colaborador, que é o seu principal cliente, é ele que está precisando, né? Então, coloca ali todo mundo envolvido, as áreas de negócios envolvidas para trazer aquela solução. Então, é muito rico. Por isso que a gente fala que é uma metodologia com foco colaborativo, tá? Além disso, é uma ferramenta que é extremamente investigativa. Por quê? A cada passo do Canvas, o objetivo que é investigar, é explorar, é ser ousado, é a gente questionar. Então, aqui é o momento que a gente vai olhar, será que é? Será que não é? Vamos entender isso aqui com mais profundidade, vamos trazer mais dados, vamos trazer mais realidade do negócio, né? E a gente vai perceber que é extremamente simples, né? Simples não no sentido de ser simplista, mas é de trabalhar com toda essa complexidade de uma forma fácil. Por quê? Porque é extremamente visual. Então, para a gente começar, mostro aqui para vocês o Canva número 1, que é o DI Empatia, né? Como que é estruturado isso? Primeiro, eu já falei que é uma ferramenta de diagnóstico, ela vai combinar análise organizacional com a análise dos indivíduos, porque ela é extremamente focada na pessoa, no participante, né? Que precisa daquele desenvolvimento. E também ela vai buscar identificar o que se quer alcançar para a organização, ou seja, o objetivo do negócio, ao mesmo tempo em que faz um exercício de empatia com os indivíduos que precisam realizar as tarefas. Então, o que a empresa precisa e o que o colaborador precisa. Esse aqui, então, é o Canvas DI Empatia com foco no diagnóstico. Oi? Alguém quer falar? Ulisses Marques. Fecha seu áudio, amigo. Bom, e aí quando eu olho no DI Empatia, primeiro, gente, eu estou olhando aqui que o meu participante está no centro, porque essa é a nossa proposta. O que eu preciso identificar aqui, então? Quando eu foco no participante, eu preciso encontrar informações demográficas do meu público-alvo. Que tipo de informação é? Por exemplo, idade. Então, aqui eu vou trazendo alguns exemplos, gente, para a gente ir explorando, tá? Então, vamos imaginar que a gente está numa realidade, vou colocar aqui o case, né? Você trabalha numa empresa onde existe um público específico
de atendimento ao cliente. Aqui eu coloquei uma situação mais técnica, mas obviamente o Canvas, ele vai te dar suporte para desenvolver qualquer programa de desenvolvimento, tá? Então, o nosso exemplo aqui eu trouxe uma situação mais técnica com foco em atendimento ao cliente. Vamos imaginar que o nosso público-alvo tem a idade de 22 a 31 anos. Por que é importante eu entender isso? Porque a partir disso, eu preciso identificar qual é a minha linguagem. Se eu estou falando com um público jovem, se eu estou falando com um público mais maduro, se eu estou falando para um público mais sênior naquele conhecimento, um público mais júnior, um público iniciante. Porque quando eu percebo isso, eu consigo entender o gap. Então, eu entendendo o gap, eu consigo entender isso, qual é o tempo que eu vou demorar, né, que eu vou contribuir ali para que ele possa vivenciar aquele aprendizado. Porque é muito comum, principalmente, né, empresas, por exemplo, que trabalham com atendimento ao cliente, que foca, né, em vendas, alguma coisa nesse sentido, é muito difícil você tirar a operação por muito tempo, não é isso? Mas ok, se eu consigo tirar pelo menos 1 hora por dia, qual é o prazo que isso vai demorar? Né? E aí a gente tem que trabalhar com time, porque a empresa quer o resultado rápido, e isso depende muito da metodologia, porque dependendo da metodologia, eu vou encontrar esse time mais rápido. Então, tudo isso a gente tem que olhar. Então, aqui no nosso caso, é um público de mulheres, média de 4 anos que trabalha na empresa, tem um salário baixo, né? 30 pessoas aproximadamente é o nosso público. Por que eu coloquei aqui salário baixo? Porque é importante, quando você fizer todo esse diagnóstico, você começar a entender, será que isso impacta? De repente ele não está trazendo uma boa performance, mas será que é por falta de conhecimento? Será que é por falta de entender o que precisa ser feito? Ou é porque envolve algum nível de motivação, ou a pessoa está desmotivada por conta de um salário, por exemplo? E aí você começa a ver que o público maior que necessita daquele treinamento é um público de salário baixo. E por que os outros que ganham bem não precisam? Opa, então alguma coisa está acontecendo aí. Então, vamos lá. Entendi o meu público-alvo. Qual que é o próximo passo? Eu vou focar na performance esperada, no objetivo final de performance. Então, vamos imaginar que nesse cenário, nesse contexto que eu estou trazendo para vocês, a performance esperada desse público é que eles consigam exercer, né, com excelência o atendimento ao cliente. Né? Excelência no atendimento ao cliente é a performance esperada. É o meu ponto B. Quando eu começo a identificar isso, opa, então eu vou lá para o meu nível de tarefas a serem realizadas, né? Que tipo de comportamento esperado, ou quais são as tarefas que esse indivíduo ele precisa fazer para atingir essa performance. Então, se ele precisa performar com excelência no atendimento, o que ele precisa fazer para isso acontecer? Então, como exemplo, eu coloquei aqui. Ele precisa acolher o cliente imediatamente. Ele entrou na loja, eu não posso ter aquele time de espera. Ou o telefone tocou, atende na primeira ligação. Esse é um dos comportamentos, algumas tarefas. Ele precisa também, para que tenha essa excelência no atendimento ao cliente, um comportamento é explicar o produto corretamente. Um outro comportamento, uma outra tarefa é apresentar a melhor solução de negociação. Quando eu faço essa análise, agora eu preciso entender o seguinte: se ele fizer essas tarefas, se ele executar bem, tem esses comportamentos esperados, que impacto isso vai ter no objetivo organizacional? Então, quando eu olho o objetivo do negócio, que impacto que isso traz para o objetivo do negócio? Então, vamos trazer como exemplo o impacto positivo, se ele exercer essas tarefas, é aumentar o índice de fidelização de cliente em 10%, por exemplo. Vamos imaginar que esse índice estava inferior, né, e por isso que ele não estava tendo uma excelência no atendimento, não estava executando essas tarefas, e fazendo tudo isso eu consigo aumentar o resultado desse indicador. Agora, eu vou focar no meu participante. Então, o que eu preciso entender nessa etapa do campo? Eu preciso olhar o que esse participante vê. Então, de todo esse cenário que está acontecendo agora, imagina um cenário de erros,
um cenário onde não bate metas, um cenário onde não tem, onde perde-se cliente constantemente. O que esse participante, dentro desse cenário, ele vê? Então, vamos imaginar que ele vê o seguinte: ele vê uma diminuição no número de clientes, ele vê demissões acontecendo, até porque a empresa não está atingindo resultado, ele vê erros frequentes, então tudo isso ele está vendo dentro desse cenário. E se ele vê isso, o que ele sente? Olha, então nesse caso, esse colaborador, esse participante, ele sente falta de motivação, óbvio, ele está desmotivado dentro desse cenário, ele tem medo de perder o emprego, ele está vendo todo mundo sendo demitido, ele tem insegurança de realizar o trabalho, ele acha que ele não sabe fazer, ou da forma como ele aprendeu está errado, enfim, ele tem toda uma insegurança aí. Se ele sente isso, o que ele pensa? Gente, tudo isso daqui é fazendo perguntas. Óbvio que você não vai concluir isso daqui sozinho. Se você está construindo isso a 7 mãos, é possível a gente ir identificando esses pontos, né? Principalmente com a presença desse participante. Então, o que ele pensa? Ah, eu vou perder o emprego. Ah, essa empresa não tem futuro. Eu não vejo um futuro de carreira aqui. Eu já vou procurar outro emprego. Né? Aqui nada muda, sempre é tudo igual. As pessoas ficam aqui, enfim. Então, como que ele percebe isso? Quando eu faço essa análise, aí eu preciso entender. Deixa eu ampliar essa minha visão para eu fazer um diagnóstico melhor. Quais são as pesquisas complementares que eu vou utilizar para fazer essa minha análise? Então, por exemplo, eu posso olhar pesquisa de clima organizacional recente que a empresa aplicou, eu olho esses resultados, isso também vai me dar bagagem para entender se de fato está acontecendo alguma coisa aí que está impactando isso. Aí aqui eu começo a identificar, será que é só a nível de conhecimento ou existem outras coisas a mais? Aqui eu posso olhar pesquisa de satisfação do cliente, eu posso olhar avaliação de desempenho, avaliação de competência, eu posso fazer todo aquele trabalho de observação na operação, eu posso fazer grupo focal, pegar uma quantidade de participantes ali, colocar numa sala, investigar, entender, trazer ali pontos importantes, né, para me ajudar nessa identificação. Aqui posso fazer entrevistas, como o Ulisses fez, enfim, uma infinidade de opções aqui que eu posso fazer para concluir esse meu diagnóstico, essa minha análise. E agora sim, eu consigo olhar, né, para o meu objetivo de aprendizagem. E é muito importante eu entender qual é a diferença de objetivo do negócio e objetivo do aprendizado. Então, se o meu objetivo do negócio é aumentar o índice de fidelização de clientes em 10%, para isso, o que eles precisam aprender? Qual é o objetivo do aprendizado que vai me levar ao objetivo do negócio? Então, nesse exemplo, é atender o cliente com excelência baseado nos 7 passos do atendimento, por exemplo. Feito isso, gente, eu concluo a etapa 1, que é a análise, né, com foco no participante, o DI empatia. E aí, aqui é um exemplo, né, quando você coloca em todos os post-its, e aí é importante relembrar que isso daqui é um experimento, obviamente você vai voltar aqui, vai mudar, enfim, você pode colocar cores diferentes, de repente você vai olhar lá, então, esse pensamento dele, estou confuso, tem a ver com essa tarefa que ele faz, ó, a tarefa 3. Ah, tá, então, para isso, eu preciso estruturar o objetivo do aprendizado, esse daqui. Enfim, você vai construindo o seu Canvas com base em tudo que você analisar aqui. E aí, bom, feito isso, eu vou para o Canva número 2. Qual que é o Canva número 2? É o DI Tarefas. Então, se eu fiz toda aquela análise do participante, do que ele precisa, qual que é o gap, agora aqui o meu foco vai ser em conteúdo, em conhecimento, naquilo que eu preciso desenvolver ele, né, em termos de competências. Aqui ainda eu não vou estruturar meus módulos, eu vou investigar isso melhor. Então, nesse passo, o que eu preciso entender? Eu vou voltar lá no meu DI Empatia, lá embaixo onde tem as minhas tarefas e o objetivo do aprendizado, e vou colar no DI Tarefa.
Nesse exemplo nosso, o objetivo do aprendizado, né, o objetivo de aprendizagem específica é atender o cliente com excelência, baseado nos 7 passos do atendimento. Para isso, como tarefa, eu tenho acolher o cliente imediatamente, explicar o produto, apresentar a melhor solução de negociação. Se eu fiz isso, agora eu vou destrinchar cada tarefa dessa em termos de conteúdo, em termos de conhecimento. Então, por exemplo, antes disso, né, que faz parte do nosso planejamento, e aí, gente, a gente acha que é bobo, mas é muito importante a gente pensar isso. Eu já vi muitas pessoas pensando no estratégico e no operacional, na logística do evento, né? Tudo isso se perde e por falta de agendar a sala, o seu treinamento não acontece. Então, é importante, né? Aqui nesse ponto, você colocar informações importantes para esse design do aprendizado acontecer. Por exemplo, o local vai ser presencial ou vai ser online, vai ser no computador, eu vou juntar todo mundo, vai ser uma equipe. Como que isso vai acontecer? Quais são os horários disponíveis? Porque aí eu consigo entender isso de forma cronológica. A quantidade de participantes são 30 pessoas, eu só posso tirar 10 pessoas da operação, se for presencial, ou se for, eu preciso tirar da operação, colocar no computador para ser virtual. Então, eu preciso fazer 3 turmas, né? Isso é básico, gente, mas eu já vi muita gente errando aqui, tá? Turnos de trabalho, então, eu tenho de manhã, eu tenho à tarde, eu tenho à noite, como que isso funciona, tá? Então, quando eu pego o objetivo do aprendizado e as tarefas, agora eu vou destrinchar em conhecimento. Então, por exemplo, enquanto a tarefa, eu vou pegar tarefa por tarefa, tá, gente? Então, olha só o nosso exemplo. A primeira tarefa, acolher o cliente imediatamente. Para ele fazer isso, para acolher esse cliente imediatamente, que tipo de conhecimento ele precisa ter? No exemplo aqui, ele precisa ter conhecimento do script de abordagem, ele precisa ter conhecimento de técnicas de atendimento, ele precisa saber sorrir, ele precisa ter empatia. O que ele precisa conhecer para que ele consiga, de fato, acolher esse cliente imediatamente? Feito isso, eu vou para o meu próximo bloco. Qual é a próxima tarefa? Explicar o produto. Então, para ele explicar o produto, que tipo de conhecimento ele precisa ter? Eu preciso saber características daquele produto. Eu preciso entender benefícios daquele produto e blá, 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 blá. O que eu preciso saber, tá? Para explicar bem esse produto. E aí, o próximo conhecimento, apresentar melhor solução de negociação. Para eu executar essa tarefa, o que eu preciso saber? Eu preciso saber ouvir o cliente, eu preciso ter empatia, eu preciso conhecer técnicas de negociação ganha-ganha, enfim. E aí, obviamente, vai ser de acordo com o seu negócio e a sua realidade. Certo? Dúvidas até aqui? DI empatia e DI tarefa? Ótimo. Então, vamos lá. Para a gente finalizar, o próximo passo, que é o DI Ropes, né? Aí aqui, gente, eu vou começar a olhar aquele conhecimento, aquele conteúdo e começar a construir o meu design de aprendizado, com base em tudo aquilo que eu mapeei. Então, aqui, se você olhar o Canvas, tem vários módulos, tá? Ele é dividido por módulos. Obviamente, isso aqui vai depender do seu design. Então, por exemplo, aqui, o que esse DI Ropes, ele vai te favorecer? Né? Quais são os objetivos desse Canvas? Primeiro, ele é um espaço de tempo delimitado no qual você vai abordar um ou mais conhecimentos, porque aqui ele é dividido em módulos. Segundo, ele vai te ajudar a organizar a experiência de aprendizado em um todo, né, em torno do conceito central de cada módulo. Então, se eu tenho os conhecimentos, eu vou estruturar isso por módulo, para facilitar. E aí sim eu vou pensar em metodologia aqui. Terceiro, é um guia para você, né? Ele guia você para que estabeleça o objetivo de aprendizagem específico de cada módulo. E, por fim, coloca todos os recursos e materiais que você vai necessitar. Então, mais uma vez, ele é extremamente visual. Quando eu olho, né, pegando aqui específico, um módulo, né? O que eu preciso entender? Primeiro,
Aqui, deixa eu só explicar o que é cada um, né? Aqui você vai colocar o nome do módulo, tá? Então, por exemplo, aqui você vai definir o tema ao redor do qual você vai trabalhar. No nosso caso, o módulo primeiro desse design, aqui eu vou fazer só um exemplo de um, tá, gente? Mas, obviamente, quando você faz todo aquele mapeamento, você vai construindo vários, né? Várias necessidades. Então, aqui, o primeiro módulo é falar sobre excelência no atendimento. Depois, lá embaixo, gente, aqui eu vou colocar qual é o objetivo, o foco. Por quê? Porque eu preciso entender que toda a construção ele tem que estar pautado naquele objetivo. Qual é o nosso objetivo? Por exemplo, é evitar a ocorrência de erros no atendimento, ou é identificar situações e problemas e antecipar-se a elas, enfim. Aí vai ser de acordo com a sua necessidade, tá? Feito isso, quando eu olho para todo esse cenário, esse objetivo, entendi o gap, eu consigo entender qual é a duração que eu vou precisar para desenvolver esse colaborador. De novo, se eu tenho uma equipe que o gap é maior, obviamente você vai precisar de mais tempo. Se eu tenho uma equipe que está performando, mas eu preciso ali, né, fazer alguns reajustes, eu preciso, né, estruturar esse tempo de acordo com a necessidade. Feito isso, eu preciso entender o seguinte, o que é esse R? Quando eu olho aqui para esse centro, é aqui que eu vou construir as minhas metodologias, né? Então, por exemplo, o R, gente, é o R de review, né? Review, de revisão. Então, aqui eu vou colocar toda a revisão inicial, né, do meu conteúdo. O O é de overview, né? Então, a visão geral do que vai ser aprendido. O P é o presentation, que é a apresentação de conteúdo. E o E, né, o exercise, é o momento de exercitar, o momento de colocar prática. E o summary, o momento, né, de verificar o progresso do aprendizado. Então, aqui eu tenho um ciclo, né, que eu consigo fechar dentro dessa metodologia. Então, para a gente exemplificar, primeiro passo, depois que eu estruturei tudo isso, eu vou olhar, eu vou começar a indicar aqui, né, o método que você vai usar para revisar o que os participantes conhecem sobre aquele tema. Então, por exemplo, gente, porque isso daqui é extremamente criativo, tá? Qualquer um, né, você vai construir conforme a sua necessidade, tem uma infinidade aqui de possibilidades. Nesse exemplo específico, o primeiro ponto, né, o primeiro momento, inclusive ele vai acontecer antes, vamos imaginar que a gente está estruturando aqui uma sala, um encontro presencial, né, de treinamento, tá? Um encontro formal. Mas para isso, a gente vai começar, de repente eu posso fazer um ponto de encontro antes, né, pedindo um exercício para que eles sentem e mapeiem a situação real. Por exemplo, vamos imaginar que eles podem ali sentar, né, eles estruturando o que eles fazem de erros, quais são os erros que encontram ali na operação, ou qual é a técnica utilizada naquele atendimento. Então, o exercício que eles vão trazer para o nosso encontro presencial. Feito isso, o próximo passo aqui é adicione um método que você vai utilizar, né, que você utilizará para gerar conexão entre os conteúdos e a realidade dos participantes para engajados. Então, no momento no início do nosso encontro presencial, aqui eu vou passar um vídeo de abertura com reflexões, trazer toda a questão do assunto principal, enfim, eu vou ler um texto, eu vou trazer um case, uma gravação, enfim, o que você vai fazer ali como início para conectá-los. O próximo passo, aqui você vai indicar, né, aqui indica como que você vai apresentar o conteúdo, né, a esses participantes, para ajudá-los a reter a informação. Nesse exemplo específico, como vai ser uma instrução formal, aqui é a explanação dialogada, ou seja, eu vou falar dos objetivos de aprendizagem, né, da proposta de desenvolvimento, com os slides de apoio, enfim, tem toda a explanação de conhecimento acerca daquele conteúdo. Depois, no exercise, né, o momento da prática, e aí, gente, lembrando que aqui eu estou falando da prática dentro da sala de aula, tá? Esse Canvas você pode estruturar depois da sala de aula. O que ele vai fazer, né? Então, esse exemplo aqui é de sala de aula, mas a gente tem que expandir, né, a nossa visão, focando na atividade final, né, na atividade pós-sala de aula.
Então, aqui dentro da sala de aula, como exercício de prática, eu vou trabalhar a simulação de atendimento. Então, eu vou colocar ali grupos fazendo simulação, onde tem o cliente, onde tem o atendente, enfim. E depois, né, no próximo passo, é contribuir para a fixação do que se aprendeu. Então, feito isso, aí eu vou fazer uma dinâmica de grupo, a gente finalizar, fechar, né, fazer uma revisão. Eu posso trabalhar jogo, eu posso trazer um game. Aqui, no caso, a gente, né, a proposta é fazer um jogo de 7 erros para revisar o conteúdo, enfim. Feito isso, entendendo todo o meu processo desse módulo específico, eu começo a entender qual que é o formato dessa sala. No nosso caso, vai ser mesa redonda com 5 cadeiras, vai ser uma sala externa, vai ser num hotel, vai ser dentro da empresa, enfim, como que vai ser isso? E, por fim, quais são os recursos que eu vou precisar para isso acontecer? Então, para tudo isso aqui acontecer, eu vou precisar de slide, eu vou precisar de vídeo, de recursos de áudio, eu vou precisar de flipchart, barbante, pincel, cola, enfim, tudo que eu vou precisar. POP, que é o procedimento operacional padrão, que eu preciso ter usado lá enfim, no script de atendimento, enfim. Tudo isso daqui, gente, é para você criar o seu design. Lembrando que isso daqui é só um módulo. Eu vou fazer isso daqui para todos os módulos, quando eu olho lá para o DI tarefas, entendendo o conhecimento, né, o conteúdo que eu preciso desenvolver, tá bom? E aí, né, é tudo isso simples assim para a gente fazer, né, todo o nosso design. Essa é uma metodologia muito fácil e de fácil entendimento. Quando você coloca isso a 7 mãos, gente, é muito, muito, muito rico. Qual é o erro nosso? É a gente fazer isso aqui sozinho. Então, envolve o seu líder, envolve o participante, envolve todas as pessoas para poder contribuir, né, para poder te ajudar, principalmente entendendo o gap, o diagnóstico, porque se isso não for bem feito, nenhum design instrucional vai ser possível você realizar. Um outro ponto, não foque só nesse design dentro de sala de aula, que eu trouxe para você um exemplo assim, mas ok, e depois? O que eu vou fazer? Né? Qual é a atividade que eu vou fazer? Então, por exemplo, se você está desenvolvendo equipe de liderança para, enfim, deu o exemplo aqui de dar feedbacks, levou para a sala, aplicou um livro, fez a leitura, participou, fez simulação, e aí? Qual é o plano de ação que ele está saindo? O que você vai estruturar, né, para ele colocar em prática lá na operação? E o seu papel, como que você vai acompanhar isso? Ah, você vai fazer acompanhamento semanal? Você vai construir junto com ele, você vai entregar para ele uma solução de aprendizagem, né, um caminho a ser percorrido, e só abandonar ou você vai acompanhar? E esse acompanhamento não tem que ser só você, né? O líder precisa estar envolvido. E muitas vezes o seu papel é desenvolver esse líder, porque esse acompanhamento, por exemplo, desse colaborador, é o líder que tem que fazer. Então, o seu papel é acompanhar o participante, a liderança, enfim, é ter um olhar do todo, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês em relação à ferramenta. E antes de passar para perguntas, Ulisses Marques, o que você tem a dizer para nós? Travou aqui. Eita, que a gente está vendo. Está passando para a gente. A gente vai falar para vocês em relação aos cursos, tá, pessoal? Tudo que foi falado em termos de... Sim? Foi? Assim. Ok. Antes da gente, então, encerrar, só queria lembrar vocês, né, que nós teremos agora, nos próximos meses, 4 cursos para a gente poder trabalhar com vocês. O primeiro deles é curso de analista de treinamento,
vai ser de 6 a 10 de julho. É um curso de 15 horas, onde você vai aprender tudo isso que a gente falou aqui de uma maneira mais ampla. Na verdade, ele junta tudo, né? Porque a gente está falando desde o primeiro dia, você vai ter isso num formato de processo, com início, meio e fim. E mais profundo, né, Ulisses? Porque não tem como a gente aprofundar aqui. Isso. Então, ele tem um investimento de 390, está com 20% se for inscrições feitas até a maratona. Vamos ter o curso também com a Andréia Nalesso, para criando conteúdo digital de alto impacto. Esses aqui são os cursos com os módulos. Ele está com 15% de desconto também na maratona. Temos o de gamification na prática, a gente já está com várias inscrições realizadas. Vai ser 28, 29 e 30 de julho. Ele é 350 investimento, com 20% de desconto até a maratona. E a gente vai ter a formação em BP, né, o elo entre a estratégia de pessoas e de negócios, com a Daisy. É um curso de 18 horas. Além disso, ainda tem a mentoria individual, assessment, devolutiva individual desse assessment. Ele tem um investimento super em conta de R$ 990, com 20% de desconto, né, se for realizado durante a maratona. E a notícia também que eu tenho para vocês é que a gente não conseguiu dar todos os retornos para vocês. Teve uma série de pessoas que me chamou no WhatsApp, eu não consegui dar retorno, nem o Alisson também para enviar algumas informações, então a gente vai estar mantendo até na segunda-feira, tá? Os descontos. A partir de terça volta às condições normais. Então a gente espera ver vocês em outros cursos, outras formações, que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente venha a ter pela frente. Exatamente. E lembrando, pessoal, que as nossas turmas, né, o nosso foco não é para grande quantidade, tá? Até porque, como a gente aprofunda, tem exercícios, tem prática, a gente não fica só no nível de teoria. Então, geralmente as nossas turmas são menores, a gente não gosta de fazer turmas grandes. Então, aqui a gente tem uma limitação, tá? Então, se você tiver interesse, nos procure. Eu sei que tem um ou outro curso aqui que a gente já está quase fechando a turma, então se você ainda tiver interesse, nos procure rapidamente, tá bom? Bom, e agora, antes da gente finalizar, a gente passa a palavra para vocês. Terminou, Ulisses? Finalizou. Sim. Aqui, né? Uhum. Tá. Então, passamos a palavra para vocês. Se tiverem alguma dúvida, alguma colocação, esse é o momento, gente, para a gente fechar a nossa semana. É muito importante ouvir vocês, entender qual que é a percepção de vocês, se valeu a pena, em termos de aprendizado. Ah, então vou deixar libera a câmera aí, Ulisses, por favor. E o momento é de vocês. Se você quiser também, gente, esse é o momento, olha só, para a gente construir aprendizados através de troca também. Então, se você quiser colocar alguma experiência, algum case que você colocou para contribuir com todo mundo aqui, esse é o momento, tá? Então, a gente quer aprender também muito com vocês, tá bom? De repente, algum ponto que foi abordado aqui na maratona, você tem algum case que quer compartilhar, tá? Agora é com vocês. Um de cada vez, vocês não vão brigar não, viu? 2 ou 1. Bom, Ellen, então deixa eu falar, né? Primeiro agradecer o convite, né? Parabenizá-los. E segundo, dizer que é um orgulho, né? A gente trabalhou juntos, ver o crescimento de vocês, né? Ver humanos crescendo, expandindo, contribuindo aí para o desenvolvimento das pessoas, é uma gratidão enorme. Então, dizer que eu fico muito grata pelo convite e por estar com todo mundo aqui, agradeço. Foi uma semana muito rica e é tão legal que a gente entende o quanto que existe de possibilidade de aprendizado. Acho que o grande ponto que a gente tem que ser é um eterno aprendiz. Então, gratidão também pelos conhecimentos compartilhados e pelo aprendizado. Parabéns, viu? Obrigada, Deise. Ouvir isso de você é muito rico, tá? Você é uma pessoa muito especial para nós. Eu queria falar também, rapidamente.
Eu queria dizer que eu achei assim que foi de uma generosidade tremenda de vocês, todo o conteúdo que vocês apresentaram. Recentemente não, em dezembro eu fiz um curso presencial de analista e eu não tive metade do conteúdo que vocês apresentaram durante essa semana. Então eu queria agradecer também e dizer que eu estou apaixonada pelo sotaque dos mineiros. Uai, Foi trembão. muito bom. Uai, Su. A gente é assim, uai. Uai. Se a gente não fala uai no início, a gente fala no final, tá valendo? O que é uai, Valéria? Uai é uai, uai. Uai. Olha, a gente ainda tem um sorteio ainda para fazer, então vocês não saem não, viu? Você pode ser contemplado ainda. Eu queria realmente também parabenizar todos vocês, porque foi realmente uma semana incrível, muito conteúdo, muita generosidade mesmo de trazer isso de forma gratuita, né, para todos os colaboradores. Eu acho que nesse momento de pandemia, todo esse calor humano, né, trouxe, eu acho que eu só tenho a parabenizar vocês dois, que a consultoria cresça, né, que vocês realmente evoluam, todos os sonhos aí se realizem, e agradecer pela oportunidade de estar participando com vocês, todos os aprendizados que adquirimos e vamos crescendo mais. Viu? Sucesso, muito obrigada. Eu acho que hoje, inclusive, essa metodologia do Canvas aplicada dessa forma tão específica foi muito legal também. Eu acho que valeu a Você testou o treinamento. Eu vou postar agora mesmo ali que eu dou treinamento e comendo sushi. Por isso que minha câmera hoje estava apagada, porque eu estava metade no treinamento e metade com a família. Coisa boa. Mais uma pessoa, gente, antes da gente sortear e fazer o fechamento. A foto final. E a foto final. Peraí, vamos arrumar o cabelo, passar perfume. Eu tenho feito já algum tempo, né, durante essa pandemia, acompanhando várias lives aí. E assim como a colega aí disse, essa semana inteira que vocês fizeram foi de muita qualidade, de muito profissionalismo, foi tudo muito interessante. E te confesso que na região minha aqui, alguns profissionais, algumas coisas que eu já passei, que eu já vivenciei, vocês estão realmente parabéns pelo evento, tudo que vocês fizeram, pela aula de hoje. Coincidentemente, um ex-gerente meu tinha feito um trabalho desse com a equipe, foi assim, algo que eu não esqueço, que foi um resultado excepcional. Na época lá até saiu uma briguinha, foi uma hora de colocar, né, todo mundo botar para fora algumas coisas, e o resultado foi excelente. Então, enquanto você estava fazendo aí, me trouxe umas lembranças muito boas. Então, parabéns pelo evento e está sendo um prazer conhecer vocês que eu não conhecia. Bacana, Gustavo. Qual que é a sua região? Eu sou de Minas também, Uai, né? Uai, eu estou em Poços de Caldas. Ah, sim. Legal. Ellen. Ok, gente. Quem? Roberto. Roberto Carlos. Para mim, assim, foi algo assim maravilhoso, né? Primeiro, poder ter o contato, mesmo que dessa forma, né, online aí com vocês, Ulisses, Ellen, né, a Deise, Daniela Pelosi, né? Então, todo esse pessoal que realmente a gente caminhou aí durante tantos anos juntos, né? Então, primeiramente, foi uma alegria. Segunda coisa foi ter esse contato com esse mundo, né? Esse mundo de desenvolvimento e treinamento, que também, né, pudemos e tive a felicidade e a alegria de ter caminhado, também aprendido demais, né? Tudo que eu sei hoje, né, realmente foi a partir, né, da convivência com cada um de vocês. Cada um realmente me ensinou muito durante essa minha trajetória aí, né, dentro de RH, principalmente dentro da área de desenvolvimento e treinamento. E terceiro, é poder perceber, né, essa grandiosidade que vocês realmente construíram, né? E o mais importante de tudo é voltado para as pessoas. Para mim é a coisa, dentro da minha caminhada, algo que realmente eu busco muito, nesse sentido, é a valorização da pessoa, do profissional, do colaborador, né? Aquele que realmente pode esperar de cada um de nós nesse sentido.
e vocês aí fizeram durante toda essa semana brilhantemente, né? Na escolha de realmente quem estava aí falando para nós, né? E toda essa estrutura que vocês realmente disponibilizaram. Então, a gente agradeço muito mesmo, realmente foi fantástico, foi brilhante. E que Deus abençoe aí realmente essa caminhada de vocês e cada dia mais vocês possam ser transformadores de pessoas. É isso que a gente espera, tá bom? Grande Obrigado, abraço. Roberto. Muito feliz. Roberto Carlos. Você me fez pensar em algo muito importante, né? Porque, e aí de modo muito especial, vou falar de uma forma muito específica, que tem muito a ver com aquilo que eu acredito, né, da vida como um todo, mas eu tenho uma grande verdade dentro de mim, né, que é, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu olho tudo isso acontecendo, você falando de pessoas, falando de contribuir com o outro, isso conecta muito com a minha verdade, né? E que nós, enquanto profissionais de T&D, assim como o Ulisses fala, né? Assim como a gente falou muito durante essa semana, não perder a conexão com o resultado do negócio, mas isso só vai fazer sentido se a gente tiver a conexão com as pessoas, né? Então, quando a gente fala de amar ao próximo, é isso, a gente dá o nosso melhor, entregar o nosso melhor em tudo que a gente faz, para que de alguma forma a gente contribua para o resultado dessa pessoa, né? Sendo feliz na empresa, sendo entregando um resultado, fazendo a diferença na carreira dessas pessoas, né? Então, muito obrigada por me fazer lembrar, né, de conectar com essa minha verdade, tá bom? Ulisses Marques, quer falar alguma coisa para a gente finalizar e fazer o sorteio? Vou fazer o sorteio. Antes de fazer o sorteio, peraí. Tá aparecendo a imagem? Não. Não. Sim ou não? Sim, agora sim. Eu queria, então, imensamente agradecer todos vocês, né? Vocês foram peças fundamentais, né, para que toda essa semana acontecesse. Em especial a minha amiga, parceira, Ellen, né, por estar junto comigo nessa caminhada. E cada um de vocês, né, que contribuíram fortemente com a gente, né? A Deise, as Andréias, Daniela, o Alisson, nos apoiando aqui também na retaguarda. Enfim, tudo isso só aconteceu por vocês terem confiado no nosso trabalho e por vocês também estarem aí do outro lado, né, acreditando nessa proposta, nesse projeto, estando aqui com a gente durante toda essa semana. Então, fica a nossa eterna gratidão para cada um de vocês. Todos vocês são muito especiais para nós, né, quando nós escolhemos as pessoas que estariam juntos conosco nesse projeto, foram todas pessoas pensadas, né, com muito carinho, que a gente entendia que eram pessoas que conectavam com aquilo que a gente acredita, com o nosso propósito. Então, fica a nossa eterna gratidão para vocês, em especial, e para todos vocês que participaram com a gente. Né? E dizer que foi uma semana intensa em todos os sentidos, mas maravilhosa, com muita coisa positiva, com muitos resultados que nós tivemos. Então, fica meu eterno muito obrigado para todos vocês. E para a gente poder encerrar, então, vamos lá. Nós vamos sortear uma inscrição do curso Analista de Treinamento, que vai acontecer no dia de 6 a 10 de julho. E nós estamos aqui com 44 pessoas. Deise, amiga, você escolheu um número de 1 a 44. 16. 16, vamos lá. Quem será? Deise, a sorteada. Quem quer ganhar? Não estou vendo reação no rosto. Quem está só... Ah, então, ó. Se for a Deise, é marmelada. Aí não dá, né, Bia? Gessiane. Não pode. Quem é Gessiane? Oi, gente. Cadê você? Oi. Eu acabei de falar que eu ia ganhar esse curso. Eu mentalizei isso. De onde é esse Muito sotaque? obrigada. Sou de Fortaleza, Ceará. Que beleza.
Que alegria, gente. Muito obrigada. Foi uma semana maravilhosa. Eu aprendi muito com vocês, profissionais incríveis, um conteúdo maravilhoso. Só tenho a agradecer. Que Deus ilumine muito a missão de vocês. Amém. Bem, Muito obrigada. Vai ser um prazer ter você lá com a gente, tá? Muito obrigada. e para encerrar, a gente trouxe uma mensagem final para a gente deixar para vocês. E logo em seguida a gente já encerra para a gente dispensar vocês para o sextou, né, gente? Já é sexta. Sextou dentro de casa. Sextou dentro de casa. Sextou com decreto novo, todo mundo em reclusão. Pois é, menino, o negócio tá ficando pior cada dia aqui, né? Valeu, galera. Obrigada aí, Ellen, Ulisses. Obrigado. Obrigada, Andréia, por tudo, viu? Valeu, turminha. Shalom. O que te trouxe até aqui? Pare e observe. Os grandes homens e mulheres de sucesso. O que eles têm em comum? Ousadia, confiança, coragem, disciplina, determinação, entusiasmo. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserva-o e nunca te faltará poder para conseguires o que desejas. Napoleão Hill. Daqui a pouco, você estará em ação, usufruindo todos os recursos disponíveis que está aí dentro de você mesmo. Ousadia, garra, coragem, foco, determinação, superação, êxito nos resultados. Finalmente, você percebe que pode muito mais do que você imagina. Sentindo prazer, alegria neste momento presente, aqui e agora. Você já pode ver e sentir seus dias seguintes com grandes oportunidades extraordinárias e fascinantes de realização. Sinta você mais presente. E você olha ao seu redor e vê várias oportunidades. Dezenas de oportunidades. Centenas, milhares, infinitas oportunidades em gerar resultados. E a cada dia, um passo a mais na direção das conquistas pessoais, profissionais. E tudo que você aprendeu está guardado dentro de você. Enquanto desfruta de todos os seus recursos de maneira excelente. Esta é a sua vida e estas são as suas escolhas. Agora é a hora. É a hora de ir além. É hora de ter atitude de dono. Conquistar, realizar, vencer. Finalmente, respire fundo e repita mentalmente. Estou confiante, estou seguro, estou entusiasmado. Eu sou o verdadeiro responsável pela minha vida. Eu sou o verdadeiro responsável pelas minhas ações. Eu sou o verdadeiro responsável pelos meus resultados. Eu posso. Eu sou capaz. Eu mereço. Agora é comigo.
isso, então, pessoal. Com esse vídeo maravilhoso, a gente encerra então a nossa semana, agradecendo mais uma vez pela sua presença, pela sua entrega, que agora, na verdade, a gente não está encerrando, né? Na verdade, agora que está começando. Então, que plantamos as sementinhas aí para que vocês possam, né, a partir de agora, construir novos caminhos, executar aquilo que você sempre quis executar, mas muitas vezes não sabia como fazer. E qualquer coisa também no meio desse caminho, se você precisar de ajuda, a gente está aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, bom final de semana e tudo de bom para vocês, tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Obrigado, viu? Um abraço para vocês. Obrigado, meninos. Obrigada, um beijo, gente. Beijo. Gente, muito obrigada, viu? Foi demais. Obrigada, Beatriz. Obrigado, Bia. Obrigada, Ellen e Ulisses. Foi um prazer Obrigada, conhecer vocês. Igualmente. Igualmente. Obrigada. Keila, bom te ver de novo. Feliz também em rever vocês, gente. Saudades, beijos. Saudades, beijão. Gente, eu tinha caído aqui. Levanta, amiga, não cai não. O joelho. Beijo, parabéns, viu? Beijo, obrigada, Obrigado, beijo, um abraço. Outro, passa a avaliação depois, por favor, tá? Ah, tá, Sim. pode deixar. Beijo, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar aqui.